querem ouvir uma palavra nesta noite? Eu tenho uma palavra, é uma palavra muito simples, simples mesmo. Aliás, a gente não sabe pregar, né? Aqui difícil, a gente prega, procuramos ser bem simples mesmo, mas é uma palavra que talvez você vai ouvir e falar, essa é uma palavra para criança ouvir, mas é isso mesmo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através dessa palavra. Você trouxe a tua Bíblia e abra em Apocalipse capítulo 12, e aí enquanto você encontra o texto na tua Bíblia, eu quero orar um pouquinho. Você pode encontrar, você que trouxe a Bíblia, Apocalipse capítulo 12, eu vou ler o versículo 12, não é o texto que a gente vai meditar, mas só para você adiantar aí, porque eu vou citar esse texto na introdução desta reflexão. Vamos orar? Papai do céu, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por esse privilégio, uma alegria, uma satisfação para nós estarmos aqui, e como o Senhor bem sabe, papai, nós não estamos aqui porque não temos nada para fazer, nós estamos aqui porque nós entendemos, ó Deus, não só a nossa necessidade, a nossa dependência de Ti, mas nós temos também fome e sede da Tua presença, de ouvir a Tua voz. Então fale conosco, Pai, usa aqui os meus lábios de uma maneira bem simples, me ajude a ser objetivo e abra o entendimento dos meus irmãos, porque embora eu disse para eles que seja uma palavra simples, mas eles precisam entender o espírito da palavra e não só a letra, Pai. Então abra o entendimento dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Eu quero então compartilhar com vocês uma mensagem com o seguinte título, vai aparecer aí o título da mensagem: Jesus, a esperança que não falha. Jesus, a esperança que não falha. A Bíblia, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que os últimos dias seriam dias difíceis, e de fato nós temos vivido dias difíceis, e eu acredito que nós estamos vivendo não só os últimos dias aqui na face da terra, mas as últimas horas, espiritualmente falando. Eu acredito que Jesus está às portas, e que Ele vai vir arrebatar a igreja dEle, nós vamos subir, e vai começar um período terrível aqui na terra, que a Bíblia chama de grande tribulação, e que eu oro para que nenhum de vocês, nenhum de nós estejamos aqui nessa época, né? Agora, há um versículo no livro do Apocalipse, que eu pedi para você abrir aí, no capítulo 12, no versículo 12, que esse texto, ele me chama muito a atenção, todas as vezes que eu leio na Bíblia. Apocalipse 12, 12 está escrito assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que a Bíblia fala, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais? Porque a Bíblia apresenta hoje o Satanás, assim como os demônios, os principados e potestades, como potestades do ar. Eles operam nas regiões celestes. Mas se depois na tua casa você ler todo o capítulo 12 do Apocalipse, você vai entender que no período da grande tribulação, o diabo, juntamente com suas hostes malignas, vão ser expulsas das regiões celestes, né? E eles vão ser precipitados para a terra. E por isso que a Bíblia fala, né? Ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo vos resta. Isso vai acontecer num período que a Bíblia chama de grande tribulação. Uma vez a gente fez uma série aqui sobre os acontecimentos dos últimos dias, a gente precisa fazer de novo, né? Minha esposa até fechou a série falando sobre as festas, bodas do Cordeiro e tal, mas nós não estamos vivendo ainda a grande tribulação, nós estamos aqui. Eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação, e se você acredita que passa, também não vai mudar nada, fique em paz. Mas o fato é, irmãos, que
o diabo, ele já tem vomitado toda a imundícia sobre a humanidade nesses últimos dias. E a impressão que nós temos é que o anticristo, o diabo, ele já está intensificando os ataques dele sobre a humanidade. É claro que se você, num contexto geral, analisar as maldades que estão acontecendo no mundo, isso sempre aconteceu, é verdade, mas nesses últimos tempos, anos, isso tem se intensificado, né? Então hoje, há bilhões, eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões de pessoas que se sentem vazias, pessoas que se sentem incompletas, sem esperança, até mesmo dentro de uma igreja, quer seja ela evangélica, católica, pessoas que estão vazias. E com certeza, nesta noite, entrou alguém por aquela porta desse jeito. Você está dentro de uma igreja, mas você se sente vazio, incompleto, sem esperança. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a esperança que não falha. Porque talvez você está sem esperança, porque você já colocou a esperança no governo, falhou. Bolsonaro falhou, o Lula falhou, e você falhou, na religião ela falhou, você confiou em alguém, falhou, você não tem esperança, mas em Jesus você pode confiar, porque Ele é a esperança que não falha, Ele não falha. E eu quero meditar em um texto bíblico, e eu quero ajudar você, nesta noite, a encontrar o que você precisa em Jesus, porque Ele é o único que pode nos completar, o único que realmente oferece essa esperança que não falha para nós. Mateus capítulo 12, se você quiser encontrar na tua Bíblia, tranquilo, Mateus capítulo 12, eu vou ler aqui o texto a partir do versículo 9, na nova versão, não, essa é a NVT, né, nova versão transformadora. Está escrito assim no versículo 9, Mateus capítulo 12, versículo 9, nós vamos lendo o texto aqui, eu vou fazendo alguns comentários. Mateus 12, 9, então Jesus foi à sinagoga local. Deixa eu dizer algo para você que ainda não sabe, na época de Jesus, existia um grande templo na cidade de Jerusalém, e ali era o centro da adoração do povo judeu. Mas também nas cidades menores, povoados menores, existiam as sinagogas, que era uma espécie de congregação, uma igreja menor, onde os rabinos, né, os religiosos judeus, eles ensinavam também a Bíblia, e Jesus valorizava muito esses lugares. A Bíblia fala que Jesus, ele frequentava as sinagogas para ensinar os ensinos do reino de Deus, e Jesus, ele foi a uma dessas sinagogas. No versículo 10, na parte A, está escrito que Jesus, em certa feita, ele entrou em uma dessas sinagogas e ele viu um homem que tinha uma das mãos deformada, né, atrofiada. Agora, eu acho interessante isso, irmãos, presta atenção, porque eu não sei quantas pessoas tinham nessa sinagoga, elas não eram grandes, mas quando Jesus ele entra naquele lugar, ele vê esse homem com uma das mãos atrofiadas, deformada. Agora eu quero dizer algo para você. Quando você chegou aqui por aquela porta, é inverso, Jesus já estava aqui te esperando, amém? E eu quero dizer para você que Ele viu você quando você entrou por aquela porta. Pessoalmente Ele te viu, Ele sabia que você estaria aqui nessa noite, Ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. E talvez há na sua vida alguma área que está deformada. Talvez pode ser o teu casamento, a tua vida conjugal não vai bem, talvez seja a sua vida familiar, o contexto financeiro, não sei, mas talvez há alguma área que está deformada na sua vida. Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele está aqui para te tocar. Jesus, Ele é a esperança que não falha. É por isso que eu disse, para você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, você que faz parte da casa, Deus tem um propósito na tua vida. A Bíblia fala, viu um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Você precisa entender isso, Jesus te vê,
Ele te enxerga, Ele te contempla, Ele sabe o que você precisa nesta noite. E na parte B do versículo 10 está escrito que os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Ou seja, Jesus, a gente pode curar no sábado? Esperavam que ele, Jesus, dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Isso aqui é muito importante, presta atenção, é muito importante, porque a nossa esperança, ela tem que estar em Jesus, e não na religião, não na religião. Ainda hoje a gente vive, por conta da nossa cultura brasileira, muita gente que se apega mais na religião do que em Jesus, e seja ele católico, evangélico também, porque tem um monte de evangélico religioso dentro das igrejas, que confiam mais na religião evangélica do que em Jesus. Tem mais esperança na igreja, no pastor, do que em Jesus. E se esse homem dependesse ou esperasse na religião judaica, ele ia morrer com a sua mão atrofiada. Mas graças a Deus que ele decidiu confiar em Jesus. Você vai entender o porquê. Graças a Deus que ele decidiu projetar a vida dele, a fé dele em Jesus. Eu não sei aonde você está projetando a sua fé, se é em Jesus, ou se é na religião, ou se é no sistema do mundo, se é no governo, se são em pessoas, mas aprenda a confiar em Jesus. Ele é a esperança que não falha. A religião falha, o pastor falha, a economia falha, o governo falha, mas Jesus não falha. É por isso que quando a gente vê uma pessoa afastada da igreja, desigrejada, a gente fala com todo respeito: por que você está fora da igreja? O irmão falhou comigo, a irmã falhou comigo, a liderança falhou comigo. Mas a gente fala: mas Jesus não falhou com você, porque Jesus não falha. Então você depositou a sua fé na pessoa errada, no lugar errado. E os fariseus, eles, na verdade, se dependesse deles, esse homem não seria curado, ele não receberia o favor de Jesus. Olha o versículo 11 e o 12. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse, Jesus está respondendo aos religiosos, ali aos fariseus: se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado, porque era dia de sábado e o judeu entendia que nem fazer o bem aos sábados podia, que eles não podiam curar ao sábado. Eu coloquei uma frase aqui, irmãos, que pode projetar aí para mim. Isso aqui é uma verdade, é uma frase reflexiva, porque a gente precisa entender isso. A fé verdadeira liberta, mas a religiosidade aprisiona, olha só, com pesos que Deus nunca colocou. Jesus confrontou os religiosos, mas acolheu os quebrantados. E graças a Deus por isso, Jesus, ele é misericordioso, Jesus, ele é amoroso, ele é bondoso. Para os fariseus, para os religiosos, este homem não podia ser curado, ele tinha a mão atrofiada, mas ele teria que continuar assim, porque era um sábado. E eu fico imaginando, querido irmão, querida irmã, e eu não estou falando só de liderança evangélica, eu estou falando do evangélico também, que às vezes é tão religioso que infelizmente ele se apega mais nos dogmas, nas tradições religiosas locais, do que na graça e na misericórdia de Jesus. A pessoa fica cega. Então, eu falo com todo respeito, tem gente que quando olha uma roupa aqui no altar, talvez não gosta. Mas por que a roupa está aí? Por que negócio de trazer água para o altar? Isso é misticismo, isso é isso. A pessoa não tem compaixão, as pessoas, elas não sabem, não respeitam a fé. Eu já preguei recentemente sobre isso aqui na igreja. Não respeita a fé, ou não sabe ainda da Bíblia, que Jesus sempre, quando ele curava, libertava, ele dizia: seja feito conforme a tua
fé. Agora, olha só o versículo 13. Em seguida, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi o quê? Restaurada, e ficou igual a outra. Agora olha aqui para mim, por gentileza. Se este homem escolhesse errado aqui, neste ponto, ele morreria com sua mão atrofiada. Ele não receberia cura, ele morreria deste jeito, porque ele teve que escolher entre obedecer a sua religião, os seus líderes religiosos, ou Jesus, que era o Deus encarnado aqui, que talvez ele nunca tinha visto, não sei. Talvez Jesus chegou ali, viu ele, falou: ó, vem aqui, coloque-se aí no meio, e ele teve que escolher. Agora, quem eu vou obedecer? A religião, a tradição dos meus pais, ou este Jesus? E você sabe que muitas vezes nós não recebemos mais milagres, mais bênçãos de Jesus, porque nós escolhemos a religiosidade, nós escolhemos a tradição que nós recebemos dos nossos pais, nós escolhemos o achismo. Não, eu aprendi assim. Nós escolhemos os nossos preconceitos. Não, para mim tem que ser assim. Um pouco antes da gente sair de férias, eu preguei aqui sobre o modo de Deus agir, e às vezes a gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito, e Ele teve que escolher. E você precisa ser uma pessoa quebrantada. Volta a frase para mim lá, fazendo um favor, Mayra, por favor. A fé verdadeira liberta, mas a religiosidade aprisiona com pesos que Deus nunca colocou. Olha só, Jesus confrontou os religiosos, mas acolheu quem? Os quebrantados. Uma das coisas que mais falta para nós, inclusive igreja, é quebrantamento. É deixar um pouco o formalismo, a religiosidade, e mergulhar um pouco mais profundo nas escrituras. E esse homem teve que escolher. E agora, quem que ele obedece? Jesus fala: estenda as mãos. Graças a Deus, ele escolheu Jesus, ele estendeu, e a mão foi restaurada. Eu quero profetizar que na vida de muitos aqui, esta é uma noite de restauração. Você só precisa escolher por Jesus, confiar em Jesus, quebrar alguns paradigmas na sua vida, e decidir, escolher confiar em Jesus. Versículo 14. Então os fariseus, eles convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Então os fariseus aqui, os religiosos, quando viram Jesus curar aquele homem que estava com a sua mão, uma das mãos atrofiada, ao invés deles celebrarem a cura, se alegrarem porque alguém estava sendo curado, eles estavam agora tramando uma maneira de matar Jesus. Agora olha aqui para mim, por favor, entenda. A questão aqui não era uma guerra entre duas religiões, o judaísmo e o cristianismo que iria surgir através de Jesus. Não tem nada a ver com isso. A batalha aqui era uma batalha espiritual. Era o reino de Deus contra o reino das trevas. E sabe qual é a aplicação disso, queridos irmãos e irmãs? Ainda hoje é assim. O diabo, ele não quer matar a tua religião, ele quer matar a tua fé em Jesus. Ele quer matar a minha fé em Jesus. O diabo não tem nenhum problema em que nos tornemos bons religiosos. Para ele, eu posso estar aqui pregando e ser muito bom religioso, mas você precisa entender isso. Não deixe o diabo matar a tua fé em Jesus, a sua graça em servir Jesus, entender que só Ele é a esperança que não falha. Em 2 Coríntios 11, versículo 3, Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito, à igreja, e Paulo está escrevendo para a igreja: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem do que, igreja? Da simplicidade que há em Cristo. Diga assim comigo: Jesus é simples, e Ele é simples mesmo. Como diz a canção lá do Thales Roberto, é a gente que complica tudo. Ele é simples. E Paulo, ele está dizendo aqui: olha, eu estou com medo de que, assim como o diabo, a serpente, enganou lá Eva no jardim, vocês sejam enganados pelo diabo e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. E tem muita gente que está se
apartando da simplicidade de Jesus, porque tem gente que não gosta de ouvir uma palavra simples como essa, tem que ter um pouco mais de, sei lá, de autoajuda, de coach, de palavra de efeito. Não, Jesus é simples. Leia a Bíblia, estude os evangelhos. Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele se manifesta na simplicidade. Ele está aqui, Ele te vê, Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer mudar a tua sorte. Quantos acreditam nisso? Não deixa o diabo. Eles queriam matar Jesus, mas o diabo, ele sabe que Jesus, Ele foi para a cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje Ele vive. Então Ele não tem mais chance. O que Ele quer? Ele quer matar a tua fé, te esfriar, tirar o teu fervor, a tua graça de servi-lo. Versículo 15, a parte A, diz que Jesus, sabendo o que planejavam, estavam planejando matar Ele, retirou-se daquela região. Agora presta atenção, Jesus não estava com medo dos fariseus, dos religiosos. Vamos embora, porque eles querem me matar. Imagina, simplesmente Ele entendia que ainda não havia chegado a sua hora, e a Bíblia diz que Ele foi para outro povoado, para outra região, e o que aconteceu? Ele continuou fazendo aquilo que Ele sempre faz, curando, salvando, abençoando e ensinando sobre o reino. Simples assim. Olha o versículo 15, a parte B. Muitos o seguiram, e o que Jesus fez? E Ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não importa o dia, Jesus curava, e Ele ainda cura, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E irmã, como é difícil para nós entendermos que Jesus, Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em abençoar. Quando a gente prega, como foi a palavra de domingo, às vezes uma palavra de posicionamento, não significa dizer, priorizar reino, que Deus não quer abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa. Não, a Bíblia fala que Jesus, Ele veio para nos dar vida, e vida com uma abundância. Eu creio que Ele está aqui, Ele te enxerga, Ele vê você. Daqui a pouco nós vamos orar, e eu creio que o Espírito de Cristo, Ele vai se mover por esses corredores, Ele vai tocar a sua vida, Ele vai te curar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai visitar aquela pessoa que você veio buscar por ela. Por que você crê, pastor? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele age conforme a nossa fé. Mas você precisa acreditar nisso, que Ele tem prazer em fazer o bem. Ele foi para outro lugar e começou a curar todo mundo. A Bíblia fala, Ele curou todos, não foram alguns. Não há uma única referência bíblica nos evangelhos de alguém que tenha chegado em Jesus e não tenha sido curado, liberto. Não há. Em Atos capítulo 10, versículo 38, no discurso que Pedro ele fez na casa de Cornélio, ele disse pelo Espírito: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E se você me perguntar, pastor, o que Jesus está fazendo agora, nesse momento? A Bíblia diz que Ele está sentado à destra do Deus Pai, naquele trono de glória, e o Espírito Santo dele está aqui conosco, e Jesus continua fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. E você precisa se abrir. É o Deus que morreu por mim e por você naquela cruz, é aleluia mesmo. E só terminando aqui no versículo 21, está escrito assim, que em seu nome, olha só, e seu nome será a esperança de todo mundo. O nome de Jesus é esperança, não é o nome da igreja, não é o nome da religião, não é o nome do político, não é economia, é o nome de Jesus será a esperança de todo mundo. A NVI, em seu nome as nações porão sua esperança. Põe a tua esperança em Jesus, porque essa esperança não falha. Deleta tudo que te ensinaram, que você aprendeu. Fala, eu só quero Jesus, Ele é o suficiente. A Bíblia fala que só em Jesus encontramos cura.
No Salmo de número 103, versículo 3, o salmista disse: é Ele, é Deus, é Jesus, Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Só em Jesus nós encontramos paz. João 14, versículo 17, na parte A, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Eu não sei onde você já procurou ou tem procurado paz, mas eu vim aqui como profeta de Jesus para dizer: a paz que você procura, que você precisa, está em Jesus. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. João 16, versículo 22, Jesus disse: da mesma forma, Jesus falando aos seus discípulos, da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu vos verei novamente, ou seja, eu vou ressuscitar, então vocês se alegrarão, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. A bebida, o sexo, as drogas, o mundo, a prostituição, pode até te dar uma alegria, mas depois do ato, vem a condenação, vem o pecado, vem a opressão, vem a depressão, vem a humilhação. Mas Jesus prometeu: a alegria que eu der a vocês, nada e ninguém poderá tirar. Só em Jesus nós encontramos descanso. Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como que eu vou a Jesus, pastor? Lendo, meditando, estudando a sua Bíblia, tendo tempo de qualidade com Ele todos os dias, não só no culto, valorizando Jesus. Quanto tempo você passou com Jesus hoje? A sós com Ele? Isso é ir a Jesus. Só Ele pode dar o descanso que você precisa. Só em Jesus nós encontramos a verdadeira libertação. João 8, 32, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, e a verdade é Jesus, o verbo vivo. E por fim, só em Jesus nós encontramos salvação. Pastor não salva, igreja não salva, religião não salva, mas em Atos 4:12 está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Só com Jesus você pode desfrutar uma vida plena aqui na terra e passar a eternidade nos céus. E é isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Jesus é a esperança que não falha. Você pode se colocar de pé, por favor?